Good morning, good afternoon, good evening, everybody! Hoje eu, a Vânia, da Manage de English, estou aqui de novo para falar do assunto que eu acho que é um dos mais complicados da língua inglesa quando se trata de pronúncia, o TH. Oh, meu Deus, quanta dor de cabeça com esse som! Mas eu vou ensinar uns truquezinhos aqui que vocês vão fazer em português, não em inglês, e vai ajudar bastante para a hora que vocês forem pronunciar esse som em inglês. Por quê? O TH tem dois sons equivalentes, né, em inglês. Tem um som que é mais ou menos como o da letra D, em the. E também tem o outro som do TH, que é como se fosse daquelas pessoas que falam com a língua presa. E eu não estou aqui para tirar sarro de ninguém que fale com a língua presa, porque, aliás, nesse quesito, eles são os únicos que vão pronunciar esse som direito. E esse som vai influenciar muito, e eu já dei exemplos num outro vídeo, em que eu digo, por exemplo, think, que é o verbo pensar, e sink, que é pia, né? Então é bem diferente. Se eu disser both, eu estou dizendo ambos, mas se eu disser boat, eu estou dizendo barco. Então é diferente. Aí, mas meu Deus, como é que eu vou pronunciar esse droga desse som que só me dá dor de cabeça, o professor vive corrigindo? Vai ter que corrigir mesmo. Se o seu professor for bom, ele vai ficar te corrigindo. Agora, se ele não estiver nem aí com você, ele vai deixar passar. Tem muito professor que diz, não é problema meu mesmo, não estou recebendo para isso. O bom professor vai te corrigir muito, agradeça a ele. Bom, mas falou, e aí, cadê o segredo? Eu vou dizer uma frase em português e toda vez que tiver a letra S ou a letra C, eu vou trocar por F, língua aqui. Então, olha, a boca, a língua no meio. Inclusive, no dicionário, quando o som aparece, né, se você for olhar a palavra no dicionário, tá lá, por exemplo, escrito thank you. E aí, na frente da palavra thank you, vai aparecer um monte de letrinha esquisitinha. Nossa, o que é isso, né? Na gráfica é raro o jeito de escrever? Não, isso aí chama símbolo fonético. E eu tive que decorar esses símbolos na faculdade. Você não precisa fazer isso, mas alguns você vai ter que conhecer. Quanto mais você souber sobre eles, maior vai ser a possibilidade de você emitir o som correto, mesmo que você não tenha a opção de usar o Google, por exemplo, para ouvir a palavra. Por quê? Quando eu digo thank you e eu ponho a língua aqui no meio, como as pessoas que falam com a língua presa, esse th aparece no dicionário como uma bolinha com risquinho no meio. Para decorar na faculdade o que eu pensei? Na boca, com a língua no meio. Pronto, resolvido o problema. E aí tem o outro som do TH, que é aquele do father, that. E nesse caso, no dicionário, ele aparece como parece um D. Na verdade, é uma letra grega, mas parece uma letra D. E, então, vai ter esse som de D, mas também com a língua meio aqui. The, that, those. Ah, mas a hora que eu ouço, parece que o senhor está falando that, que está falando thank you. Mas não é bem assim, não. É o nosso ouvido que não está muito bem treinado para isso. Ou, de repente, você ouve uma pessoa que não era nativa falando, então ele está pronunciando errado e deixaram passar. Mas vamos ao exercício, meu Deus do céu. A frase que eu vou dizer é a seguinte, vocês vão tentar imitar do jeito que eu falo. Sua cesta de salsinha só sai no sábado. Vamos repetir? Sua cesta de salsinha só sai no sábado. Quando você estiver pronunciando essa frase muito bem, obrigado, é porque você vai conseguir passar isso também para a língua inglesa e não vai ter problema. Então, eu poderia dizer, por exemplo, Thank you for letting me use your bathroom. Notem que essa frase em inglês teve dois conjuntos aí de sílabas TH e nas duas eu pronunciei com a língua entre os dentes. Mas ficou mais fácil depois que eu pronunciei esse monte de sua cesta de salsinha só sai no sábado. Parece brincadeira, mas ajuda. Você tem que forçar as suas cordas vocais, língua e tudo a trabalhar do jeito que você quer. Principalmente dentro da tua língua, porque os outros sons você já domina, então você vai enfatizar só nesse. E a hora que você estiver bom nisso, você passa para as palavras em inglês e você vai ver que vai ficar mais fácil.
Para quem está interessado em aprimorar isso ainda mais e realmente conseguir pronunciar isso sem sombra de dúvidas corretamente, eu tenho mais frases que eu vou deixar disponíveis na nossa lista de exercícios semanais, aquela listinha preferencial que eu digo que toda segunda-feira eu mando exercícios para vocês, vai ter mais frases dessa forma em português para vocês treinarem, diversas frases depois em inglês para vocês treinarem e alguns exercicinhos extra para vocês começarem a diferenciar o som. Porque eu não quero ninguém aqui falando o som de F, de F, ao invés de TH, F, só porque, é parecido, ninguém vai notar não. Gente, isso para quem conhece inglês, grita de um jeito, dói o coração, o estômago, tudo. Por exemplo, quem já viu os primeiros vídeos que eu fiz, nem o Steve, só eu estava fazendo, há uns 5, 6 anos atrás, pode ter olhado e falado assim, mas essa não tem jeito de maneira alguma, fecha a porta e deixa ela trancada lá dentro. Mas eu aprendi. Eu contratei, né, o serviço de uma empresa, comprei esse curso, fui devagarinho naquilo que eu conseguia. Lógico, muitas pessoas foram muito mais rápidas do que eu, produziram e produzem coisas até muito mais bem elaboradas do que eu. Eu tenho muita dificuldade com tecnologia, mas eu estou aprendendo. Na minha velocidade, mas eu estou aprendendo e a cada dia eu melhoro um pouquinho mais. E toda vez que pensar em fazer F, que é som de F, vocês vão parar e vão F. Olha a diferença dos lábios. F. Eu puxo esse lábio para cima e coloco atrás dos dentes. F. E quando eu digo TH, os dois lábios, o de cima e o de baixo, eles estão soltos e a língua está no meio, como se separando os dois lábios. F. F. Ok? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Ela foi feita com muito carinho porque eu sei que é uma aula bastante útil, principalmente para quem quer falar inglês. E eu vou terminar a aula falando o que eu sempre faço. Se vocês querem receber o exercício que eu mando toda segunda-feira, é só assinar a nossa listinha preferencial. São exercícios facinhos, 2, 3, 5 minutinhos vocês fizeram o exercício e isso vai ajudar muito a vocês compreenderem o que vocês já dominam e o que vocês precisam melhorar. Aproveita também e assina o nosso canal do YouTube. O que vai acontecer? O próprio YouTube vai mandar um e-mail para vocês toda semana informando que um vídeo novo foi lançado. Assim vocês não perdem nenhum deles. E aproveita, estando no YouTube, curte o nosso canal ou diz que não gostou, deixa um comentário, faz uma pergunta, dá uma sugestão para uma próxima aula. Nós estamos aqui para melhorar constantemente, eu e o Steve. E por que a gente quer sempre melhorar? Porque a gente também quer que vocês melhorem sempre, sempre e sempre. E falando no sempre, eu sempre desejo e vou continuar desejando que vocês tenham um ótimo final de semana e estudem. Bye, bye!